seja bem-vindo a mais uma aula de História e Geografia. Eu sou a professora Verônica Aranha. Esta aula é para a turma de segunda etapa e vamos iniciar o segundo bimestre com a temática localização do Pará na região norte e as fronteiras e a divisão política e administrativa do Pará. Vamos dar início. Esse daqui, analisando aí o mapa, vemos o estado do Pará, está aí em tonalidade verde. O Pará, ele possui um número de 144 municípios, com a população aproximadamente entre 8,1 milhões de habitantes, com base na estimativa do IBGE do ano de 2015. Aqui temos um mapa situando o Pará e as fronteiras que o Pará possui. O Pará ele se limita-se com o estado do Amapá, como vemos aqui nesta imagem, tá? E com Roraima ao noroeste, com Amazonas a oeste, o Mato Grosso, aqui onde eu estou sinalizando para vocês, que é a sul, e o Tocantins a sudeste, tá? O Maranhão a leste. E além destes, ele limita-se também com o Suriname e a Guiana ao extremo norte. Aí aqui temos algumas cidades, tá? Do estado do Pará. Aqui temos a nossa Itaituba, ok? Santarém, Monte Alegre e outras a mais. Alguns aspectos históricos. A ocupação do território que hoje corresponde ao estado do Pará, ela só se consolidou em 1616, que foi quando fundado esse forte aqui, que é o Forte do Presépio, localizado em Belém do Pará. Esse forte, ele está localizado na Baía de Guajará. Antes da fundação desse forte, a região do estado do Pará, ela foi alvo de grandes invasões patrocinadas por ingleses e holandeses, que no decorrer do século XVI, esses exploradores eles chegavam ao local do estado do Pará atrás de sementes, como por exemplo de guaraná e pimenta e urucum. Já a partir de 1621, esta área do estado do Pará, ela foi anexada à província do Maranhão e Grão-Pará, que foi uma estratégia da coroa portuguesa para facilitar o controle da região. No decorrer do século XVII, a região então ela começou a prosperar, que foi através do grande impulso das lavouras de arroz, cacau, café e outras mais, como também a pecuária. Aí a economia ela já se estagnou como resultado do fim da integração com o Maranhão, ocorrida já em 1777. A partir daí deu início também a exploração da borracha, que contribuiu para o crescimento novamente, o crescimento econômico já a partir do século XIX. Aqui temos os três poderes do estado do Pará, que sendo o primeiro aí executivo, que é representado pelo governador, o legislativo, que é representado pela Assembleia do Estado do Pará, e o judiciário, que é representado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e outros tribunais e juízes. A economia do Estado do Pará. A economia ela é baseada principalmente na mineração e na agroindústria, tendo como principais produtos de exportação o alumínio e o minério. O estado do Pará ele também lidera a extração de madeira e palmito no país. Além disso, com a recente expansão da demanda pela cultura da soja,
por todo o território nacional. A região sudeste do Pará, ela tornou-se uma nova área desta atividade. E na infraestrutura do estado, com relação à saúde, uma pesquisa promovida pelo IBGE em 2008 revelou que uma grande parte da população ela avalia a saúde pública como boa ou muito boa, né? E 61% da população elas realizam consultas periódicas no setor público. E já a educação do Pará, ela possui instituições educacionais públicas e sendo as mais localizadas principalmente na região metropolitana de Belém e em outras cidades também de médio porte. A educação do estado ela é tida como a segunda pior do país, comparada aos demais estados brasileiros. No fator educação, o índice de desenvolvimento de 2010, o estado ele obteve um patamar de 0,52, ficando apenas à frente do estado de Alagoas. No transporte, pelo estado ter uma localização geográfica na Amazônia, a maior aproximação com estados do Nordeste, o Pará ele possui um meio de transporte predominante, sendo o hidroviário e o rodoviário. A energia. O estado ele é um dos maiores geradores de energia do país, com a matriz energética hidrelétrica, como por exemplo aqui temos nessa figura aqui a usina de Tucuruí, que é no Rio Tocantins, e dentre outras mais usinas, como a de Belo Monte, que é no Rio Xingu, e também Telespires e outros mais. A cultura. O Pará ele é o segundo maior estado do Brasil em questão de território, e por isso existe uma grande diversidade, tanto social quanto natural. Podemos observar através da cultura regional, que é na verdade uma mistura tanto de ritmos e raças que convivem harmoniosamente, tá? Aqui temos um prato típico que é da culinária, a maniçoba, que usam ingredientes que são elementos encontrados na região do estado, que é o que deixa o prato maravilhoso, né? O Pará ele apresenta mais de centenas de espécies comestíveis e que são denominados frutas regionais e muitas das vezes apresentam um exótico sabor para grandes sobremesas. Aqui temos um exemplo da dança, o carimbó, que é uma grande dança regional. Aqui, como podemos ver aqui nessa imagem, os trajes são bem coloridos, nas músicas usam fortes sons de instrumentos de repercussão e exige muita expressividade corporal. O carimbó, ele inicialmente era uma reunião de festejo entre amigos e familiares. E a partir daí, com o tempo, ele modificou-se e foi transformando-se num autêntico gênero rítmico da Amazônia, gerando grupos folclóricos, grupos de bandas. Agora uma curiosidade para vocês, o carimbó ele tornou-se o patrimônio cultural e material brasileiro em setembro de 2014 e foi aprovado por unanimidade pelo Conselho do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Festas populares. As manifestações culturais do estado elas são bem diversificadas. Tem aí o boi bumbá, que é a disputa dos bois, que é uma mistura de dança, batuque e drama. Tem também o sairé, que é no município de Santarém, e é uma festa que dura 8 dias aproximadamente, misturando o profano e o religioso. Então essa foi a nossa aula.
E obrigada pela atenção, até a próxima.